Você já se perguntou quanto tempo leva para construir uma vida e quanto tempo leva para ela desmoronar? Para mim, foram 20 anos construindo e apenas 20 segundos para que tudo virasse pó. O tempo que leva para ler uma mensagem de texto em um celular esquecido sobre a mesa na véspera do Ano Novo. Dizem que a ignorância é uma bênção. Por quase 2 décadas, vivi nessa bênção, organizando jantares de família, ajudando com deveres de casa, plantando rosas no jardim da frente da nossa casa em Perdizes e acreditando ter encontrado a felicidade possível neste mundo imperfeito. Acreditei que meu marido, Antônio, era um homem dedicado ao trabalho, que viajava a cada 3 meses para supervisionar as filiais da empresa. Cheguei até a me sentir culpada por não acompanhá-lo nessas viagens, usando as crianças como desculpa para ficar em São Paulo. Na próxima eu vou, dizia a mim mesma, sabendo que nunca iria. Como fui tola, como fui cega. É estranho como a mente seleciona as memórias desses momentos devastadores. Lembro do cheiro do peru no forno, temperado com alecrim e manteiga. Lembro das luzes coloridas do pinheiro refletindo no piso de madeira que eu havia encerado naquela manhã. Lembro do barulho do chuveiro ao fundo, enquanto Antônio se preparava para nossa última celebração juntos, sem que nenhum de nós soubesse disso ainda. E lembro, com clareza dolorosa, do brilho azulado da tela do celular dele iluminando meu rosto na sala de estar, enquanto eu procurava a foto da receita de molho branco que havíamos tirado semanas antes no restaurante italiano. Sempre fui péssima com tecnologia, um dos motivos pelos quais nunca tive curiosidade de mexer no telefone dele antes. Amor, já comprei as passagens para janeiro. Mal posso esperar para te ter aqui sem precisar dividir seu tempo. E a resposta dele: também estou contando os dias. Logo seremos apenas nós dois. Apenas nós dois. Como se eu e meus 3 filhos não existíssemos. Como se meus 53 anos dedicados àquela família fossem apenas um detalhe, um obstáculo a ser contornado. Dizem que o coração partido é apenas uma metáfora, mas naquele momento senti fisicamente algo romper dentro do meu peito. A dor aguda e real, como um infarto que não mata, apenas transforma você em outra pessoa. Uma pessoa que você jamais imaginou que um dia seria. O que você faria se, aos 53 anos, com um bebê ainda no colo e uma vida inteira construída em torno de um homem, descobrisse que metade dessa vida foi uma elaborada mentira? Como se reconstrói quando o alicerce que você acreditava ser sólido como rocha se revela feito de areia? Esta não é apenas uma história sobre traição. É sobre descobrir forças que nunca soube possuir. Sobre reinventar-se quando o mundo diz que você já está velha demais para recomeçar. Sobre ser mãe quando você mesma precisa de colo. Sobre aprender a perdoar, não a quem te feriu, mas a si mesma por não ter percebido antes. Esta é a minha história. A história de como, nas cinzas de um casamento de 20 anos, encontrei não apenas dor, mas também a versão mais forte, mais autêntica e mais viva de mim mesma. Meu nome é Teresa Almeida e até os 53 anos, minha identidade era principalmente esposa de Antônio e mãe dos meninos. Casei-me aos 33, já considerada encalhada pelos padrões da época, depois de dedicar minha juventude aos estudos e a cuidar de meu pai doente. Antônio chegou como um vendaval em minha vida organizada, charmoso, seguro de si, 8 anos mais velho e já estabelecido como gerente regional de uma multinacional. Lembro-me do nosso primeiro encontro na festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele atravessou a sala diretamente até mim, ignorando mulheres mais jovens e mais bonitas. Finalmente alguém com quem posso ter uma conversa adulta, disse, entregando-me uma taça de vinho. Na época, interpretei como maturidade. Hoje, reconheço como o primeiro sinal de sua habilidade em manipular, em dizer exatamente o que cada pessoa precisa ouvir.
Nossa vida conjugal começou como um conto de fadas para uma mulher que já não esperava muito do amor. Compramos uma casa espaçosa em um bairro tradicional de São Paulo. Antônio insistiu que eu deixasse meu emprego como professora universitária quando Lucas nasceu. Quero que nossos filhos tenham uma mãe presente, não uma babá, argumentava. Meu salário é mais que suficiente para todos nós. E foi assim que, aos poucos, abri mão da minha independência financeira, do meu círculo profissional, das minhas ambições. Troquei o título de mestre em literatura brasileira pelo de mãe em tempo integral. Na época, parecia uma escolha natural, quase nobre. Não percebi que estava me tornando cada vez mais dependente, mais isolada, mais definida apenas por meus papéis domésticos. Os anos passaram. Após Lucas, veio Valentina. E muito mais tarde, numa tentativa de salvar um casamento que eu já sentia escorregar por entre os dedos, sem entender o porquê, veio Miguel, meu pequeno milagre tardio, quando eu já entrava na menopausa. Um bebê vai nos aproximar novamente, pensei, ingenuamente. Não sabia que, enquanto eu amamentava nas madrugadas silenciosas, Antônio trocava mensagens com Marta, a outra mulher, a outra vida que mantinha desde o 3º ano do nosso casamento. Nossa rotina era meticulosamente planejada em torno das viagens de Antônio. 3 meses em casa, dedicado e presente. 3 meses com constantes viagens de trabalho, voltando apenas nos fins de semana, muitas vezes cansado demais para programas familiares. É o preço do sucesso, justificava-se, enquanto eu preparava seu prato preferido, tentando compensar as ausências com pequenos gestos de carinho. Eu tinha amigos, claro, principalmente outras mães da escola dos meninos. Mas eram amizades superficiais, baseadas em conversas sobre crianças e receitas. Minha mãe, Dona Carmen, viúva há 15 anos, morava a 30 minutos de distância, numa casa simples no bairro do Limão. Visitava-nos aos domingos para o almoço, sempre trazendo um bolo caseiro. Ela nunca se deu muito bem com Antônio. Tem algo nos olhos dele que não me agrada, dizia em nossas conversas privadas. Eu rebatia, defendendo-o com unhas e dentes, mais uma prova de minha cegueira voluntária. Essa era eu. Essa era minha vida. Confortável, previsível, aparentemente perfeita. Até aquela mensagem no celular mudar tudo para sempre. Os sinos da igreja de Santa Teresinha ainda ecoavam na minha memória naquela noite de Réveillon, quando o mundo que eu conhecia desmoronou. Antônio saiu do banho com a toalha enrolada na cintura, gotas d'água ainda brilhando em seu peito. Parou abruptamente ao me ver sentada no sofá, seu celular na minha mão, o rosto marcado por lágrimas que nem percebi estarem caindo. "O que você está fazendo com meu telefone?" perguntou, sua voz estranhamente controlada. Levantei os olhos lentamente, tentando reconhecer o homem à minha frente. 17 anos de casamento, e de repente ele parecia um estranho. "Quem é Marta?" Foi tudo que consegui dizer. Não houve negação. Não houve daquela confusão desesperada que acompanha acusações falsas. Houve apenas um longo suspiro, como se finalmente um peso fosse removido de seus ombros. Aquilo doeu mais que qualquer mentira que ele pudesse inventar. "É complicado, Teresa", respondeu, sentando-se na beirada do sofá, mantendo distância de mim como se eu tivesse uma doença contagiosa. "Com Marta é diferente. Foi acontecendo aos poucos, nas minhas viagens a trabalho." "Diferente como?" Minha voz soava irreconhecível, um sussurro rouco de quem tem a garganta tomada pelo nó das lágrimas engolidas. "Diferente de ter 3 filhos juntos? Diferente de 20 anos de casamento?" O silêncio dele foi ensurdecedor. No quarto, Miguel começou a chorar, como se sentisse, mesmo em seu sono de bebê, que nosso mundo estava desabando. "Por quanto tempo?" perguntei, enquanto me levantava para atender meu filho. 17 anos, respondeu ele, os olhos fixos no chão. Desde aquela conferência em Belo Horizonte, 17 anos, quase todo o nosso casamento.
Lucas tinha apenas 3 anos quando começou. Valentina nem existia ainda. Toda a vida que acreditei termos construído juntos era uma fachada. No quarto, peguei Miguel no colo, seu corpinho quente e pesado contra meu peito. Ele se acalmou instantaneamente, como sempre fazia em meus braços. Balancei-o suavemente, contemplando pela janela os fogos de artifício que celebravam o Ano Novo. Luzes coloridas explodindo no céu escuro, marcando novos começos, novas promessas. Que ironia! Quando voltei à sala, Antônio já estava vestido, sentado à mesa da cozinha, as mãos em volta de uma xícara de café que havia preparado. Ela sabe sobre nós? Perguntei, ainda embalando Miguel, usando-o como um escudo contra a dor. Sim, sempre soube. E os 3 meses de viagens? São os 3 meses que passo com ela, em Florianópolis. Uma cidade inteira, uma vida inteira. Um apartamento, rotinas, talvez amigos em comum. Tentei imaginar Antônio andando nas praias de Florianópolis com essa mulher, Marta, compartilhando o cotidiano que me era negado durante suas viagens de negócios. Ela está grávida, disse ele finalmente, como quem lança a última pá de terra sobre um caixão. De 4 meses. Vou me mudar para lá, definitivamente. O chão sumiu sob meus pés. Miguel deve ter sentido meu corpo tensionar, pois começou a chorar novamente. Lá fora, os últimos fogos do Ano Novo celebravam o início do pior ano da minha vida. E o que você espera que eu faça agora, Antônio? Perguntei, com uma calma que não sabia possuir. Sempre fui mãe em tempo integral. Nunca precisei trabalhar porque você dizia que era melhor para as crianças. Você ficará bem, respondeu, como se aquilo resolvesse tudo. Pagarei a pensão. Antônio partiu na manhã de 2 de janeiro, levando 2 malas grandes e deixando para trás móveis, lembranças e responsabilidades. Aquele momento, assistindo-o carregar as malas para o táxi amarelo pela janela da sala, ficou gravado na minha memória como uma fotografia dolorosa. O sol de verão iluminava seu rosto inexpressivo, fazendo brilhar alguns fios grisalhos que antes me pareciam charmosos. Miguel chorava no meu colo. Valentina se trancara no quarto, e Lucas, fingindo indiferença, observava o pai partir com os olhos marejados, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos embranqueciam. Vou transferir um dinheiro para você se manter nos próximos meses, disse Antônio antes de sair, como se estivesse falando sobre clima. Podemos resolver os detalhes depois com calma. Com calma. Como se houvesse alguma calma possível naquele vendaval que devastou minha existência. 20 anos construídos sobre uma mentira. 3 filhos sendo abandonados por um pai que escolheu começar uma nova família aos 61 anos, com uma mulher desconhecida que carregava seu filho no ventre. Os dias seguintes foram um borrão de lágrimas, ligações para a escola cancelando a matrícula das crianças que não poderia mais pagar, conversas constrangedoras com amigos que não sabiam como reagir, e noites insones, olhando para o teto, repassando cada momento de nosso casamento em busca de sinais que deveria ter notado. Uma semana depois da partida de Antônio, a realidade financeira me atingiu como um soco no estômago. Sentada à mesa da cozinha, calculando quanto custaria manter nossa vida com o valor insuficiente da pensão prometida, percebi que não poderia continuar naquela casa. O aluguel era alto demais, as contas se acumulavam e minha poupança pessoal, o pouco que havia guardado de presentes e economias ao longo dos anos, não duraria mais que alguns meses. A ligação para minha mãe foi o momento em que a máscara de fortaleza, que tentava manter por causa dos meus filhos, finalmente caiu. Mamãe! Minha voz falhou enquanto Miguel brincava no tapete da sala, alheio ao desmoronamento de nosso mundo. Posso voltar para casa por um tempo? Com as crianças? O silêncio do outro lado da linha durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Minha filha, a voz de Dona Carmen tremeu levemente. Esta sempre será sua casa também. Empacotar nossa vida foi como participar do próprio funeral.
Cada objeto guardado em caixas representava um fragmento da existência que construí e que agora desmoronava. Os retratos de família, que antes me traziam conforto, agora pareciam zombar de mim com suas imagens falsamente felizes. Como pude não perceber o vazio nos olhos de Antônio enquanto posava abraçado a mim em nossa última foto de Natal? A casa de minha mãe no bairro do Limão, onde cresci, parecia menor do que lembrava. Um sobrado antigo de 3 quartos pequenos, paredes descascadas precisando urgentemente de pintura, e um quintal de fundos onde um pé de jasmim perfumava as noites de verão. Minha mãe, aos 78 anos, com os cabelos completamente brancos e as mãos deformadas pela artrite, nos recebeu de braços abertos e olhos marejados. "Vamos dar um jeito", disse ela, ajudando-me a carregar as poucas malas para dentro. "Sempre demos um jeito." Acomodei as crianças no meu antigo quarto, os 3 juntos, com Miguel em um berço improvisado. Para mim, sobrou o sofá da sala, onde cada noite era uma batalha contra insônia e pensamentos intrusivos. O que seria de nós agora? Como uma mulher de meia-idade, sem experiência profissional recente, com 3 filhos para criar, recomeçaria do zero? A primeira noite naquela casa foi quando a magnitude da transformação realmente me atingiu. Deitada no sofá estreito, ouvindo os roncos suaves de minha mãe e o choro ocasional de Miguel, me permiti, pela primeira vez, sentir completamente a raiva, o medo e a humilhação. Chorei silenciosamente até que não houvesse mais lágrimas, apenas uma determinação nascente, ainda pequena como uma semente, mas já enraizada em meu peito. Eu sobreviveria a isso. Nós sobreviveríamos a isso. Na manhã seguinte à nossa mudança para a casa de minha mãe, ao abrir os olhos inchados pelo choro da noite anterior, a primeira coisa que vi foi a foto emoldurada de meu falecido pai na estante da sala. Seus olhos gentis pareciam me observar com compaixão. "O que você diria agora, pai?", pensei. "Que conselho me daria para este desastre que se tornou minha vida?" O silêncio da madrugada foi quebrado por Miguel, chamando por mim no quarto improvisado. Ao pegá-lo no colo, seu corpinho quente e confiante contra o meu, senti uma onda de vergonha tão intensa que quase não consegui respirar. Vergonha por não ter percebido as mentiras de Antônio. Vergonha por ter que depender de minha mãe idosa. Vergonha por não ter como prometer aos meus filhos que tudo ficaria bem. "Quando vamos voltar para casa, mãe?", Valentina perguntou durante o café da manhã, seus olhos de 11 anos repletos de uma maturidade dolorosa de testemunhar. "Esta é nossa casa agora, filha", respondi, a voz mais firme do que me sentia por dentro. "Vamos ficar com a vovó por um tempo, até a mamãe organizar algumas coisas." Lucas, que havia permanecido em silêncio desde a partida do pai, finalmente falou, a voz embargada pela raiva adolescente. "Ele não vai voltar, não é? Ele escolheu a outra família." Aquelas palavras perfuraram o que restava do meu coração. Como explicar a uma criança que o pai havia deliberadamente construído uma vida paralela? Que enquanto os abraçava, já pensava na outra família que mantinha a quilômetros de distância? "Seu pai ama vocês", foi o que consegui dizer. Uma meia-verdade que soava falsa mesmo aos meus próprios ouvidos. Mas ele fez escolhas difíceis que afetam todos nós. As 2 semanas seguintes foram um borrão de ligações para advogados que não poderia pagar, visitas à Defensoria Pública, onde me orientaram sobre meus direitos, e uma busca frenética por emprego nas páginas de classificados e em sites de internet no computador antigo da Biblioteca Municipal. O espelho do pequeno banheiro compartilhado refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Os cabelos, antes cuidadosamente tingidos em um salão mensal, agora exibiam raízes grisalhas. Olheiras profundas marcavam meu rosto, e havia perdido tanto peso que minhas roupas pendiam desajeitadas. À noite, quando todos dormiam, eu vasculhava obsessivamente as redes sociais em busca de informações sobre Marta. Finalmente a encontrei.
Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos loiros e olhos claros, sorrindo em uma foto de praia ao lado de um grupo de amigas. Era professora de yoga, pelo que pude descobrir, dona de um estúdio em Florianópolis. Completamente diferente de mim, que dediquei minha vida à família e abandonei qualquer ambição profissional. Ela é bonita, comentou minha mãe, me surpreendendo uma noite enquanto eu olhava fixamente para a tela do celular. Não tentei negar o que estava fazendo. É jovem, respondi, sentindo cada um dos meus 53 anos pesando sobre meus ombros. E daí? Minha mãe sentou-se ao meu lado, suas mãos enrugadas cobrindo as minhas. Você criou 3 filhos maravilhosos, construiu um lar. Deu amor e estabilidade. Não é menos por causa das escolhas dele. Aquelas palavras simples de minha mãe foram como uma pequena lanterna na escuridão. Não resolveram meus problemas práticos, a falta de dinheiro, a necessidade urgente de um emprego, a incerteza sobre o futuro, mas iluminaram algo importante. Eu não era o problema. Não era minha idade, meu corpo, minhas escolhas. A traição de Antônio falava sobre ele, não sobre mim. Naquela noite, pela primeira vez desde a descoberta, dormi algumas horas sem pesadelos. Ao acordar, entre a dor persistente e o medo do futuro, havia um sentimento novo, ainda tímido, mas inegavelmente presente: a possibilidade de reconstrução. A primeira semana de fevereiro trouxe consigo o início do ano letivo e uma nova realidade para meus filhos. Após 17 anos estudando em uma das escolas particulares mais prestigiadas de São Paulo, Lucas e Valentina agora enfrentavam os corredores abarrotados da escola estadual Professor Carlos de Laete. Eles vão se adaptar, afirmou a diretora, uma mulher de meia-idade com olhos bondosos, mas cansados, após mostrar-me as instalações precárias da instituição. Crianças são resilientes. Valentina chorou silenciosamente no primeiro dia, suas lágrimas molhando a camisa do novo uniforme enquanto esperávamos no ponto de ônibus. Lucas, por outro lado, ergueu uma barreira de indiferença que me preocupava ainda mais que as lágrimas da irmã. Não é tão ruim, comentou ele após a primeira semana, em um raro momento de abertura. O professor de matemática realmente sabe explicar, mas os banheiros são nojentos e algumas janelas não têm vidro. Para Miguel, consegui uma vaga em uma creche comunitária apoiada pela igreja do bairro. Dona Matilde, a coordenadora rechonchuda com seus 60 anos e avental sempre impecavelmente branco, me olhou com compaixão quando expliquei minha situação. Muitas mulheres passam por isso, minha filha, disse ela, aceitando minha inscrição mesmo fora do período regular. Aqui cuidamos bem dele enquanto você reconstrói sua vida. Deixá-lo chorando em seu primeiro dia foi como arrancar um pedaço do meu coração. Seus bracinhos estendidos em minha direção, o rostinho vermelho de tanto chorar, enquanto eu me forçava a dar as costas e sair, as lágrimas embaçando minha visão. No mesmo dia, fiz minha primeira entrevista de emprego em mais de 20 anos. A loja de departamentos no shopping precisava de uma vendedora para o setor de roupas femininas. Sentada diante da gerente, uma jovem de talvez 30 anos, senti-me como uma relíquia de outro tempo. Sua ficha diz que foi professora universitária, observou ela, franzindo o senho. Não acha que estará, subaproveitada aqui? Preciso do emprego, respondi simplesmente, engolindo o orgulho que já não tinha lugar em minha nova vida. Posso começar amanhã mesmo. A primeira quinzena foi um teste de resistência física e emocional. 8 horas em pé, atendendo clientes, muitas vezes mais jovens que eu, que me tratavam com aquela condescendência reservada às pessoas consideradas ultrapassadas. Os pés inchados dentro dos sapatos de salto baixo que desacostumei a usar, as costas doloridas, a cabeça latejando com preocupações constantes sobre as crianças. O salário mínimo que recebia
somado à pensão insuficiente que Antônio começou a depositar após inúmeras ligações do advogado da Defensoria Pública, mal cobria as necessidades básicas. Cada ida ao supermercado se transformava em um exercício angustiante de matemática, calculando cada centavo, substituindo marcas conhecidas por opções mais baratas, deixando para trás itens antes considerados essenciais. O primeiro contato com Antônio após sua partida aconteceu 3 semanas depois, quando ele veio visitar as crianças. Esperou na calçada, sem entrar na casa de minha mãe. Observei pela janela enquanto ele abraçava os filhos, distribuía presentes claramente caros e prometia um futuro cheio de viagens e aventuras. "Vocês vão conhecer Florianópolis", ouvi-o dizer animadamente. "Tem praias maravilhosas e logo terão um irmãozinho para brincar." Quando as crianças voltaram para dentro, seus olhos brilhavam com as promessas e os presentes, mas algo havia mudado. Foi Lucas quem verbalizou primeiro. "Ele parece diferente", comentou enquanto guardava o novo videogame portátil na gaveta. Como se estivesse interpretando um papel. Aquela observação perspicaz de um adolescente de 15 anos me fez perceber algo importante. Enquanto eu lutava para manter nossa vida funcionando, sentindo-me destroçada e insuficiente, Antônio também estava perdido em sua própria narrativa, tentando justificar para si mesmo e para os filhos as escolhas que fizera. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, encontrei minha mãe no quintal, sentada em sua cadeira de vime sob o jasmim florido. Sentei-me ao seu lado em silêncio, observando as estrelas no céu parcialmente encoberto pela poluição da cidade. "Sabe o que seu pai sempre dizia?" ela comentou, sua voz suave na escuridão. "Que as maiores tempestades revelam as fundações mais fracas, mas também nos mostram nossa verdadeira força." Era exatamente isso que estava acontecendo. Um teste das fundações da minha vida, revelando tanto fragilidades quanto forças que eu desconhecia possuir. No final de fevereiro, recebi a primeira conta de luz da casa de minha mãe desde nossa mudança. O valor havia triplicado com a presença de 5 pessoas, onde antes morava apenas uma senhora idosa. Olhei para aquele papel com uma mistura de vergonha e desespero. Estava levando minha mãe à ruína financeira. "Não se preocupe com isso", disse Dona Carmen ao perceber minha expressão. "Tenho minha aposentadoria." A aposentadoria mínima de uma costureira que mal cobria seus próprios remédios para pressão alta e artrite. O peso da responsabilidade me sufocava. Foi naquela mesma semana que tive minha primeira crise no trabalho. Uma cliente exigente reclamava sobre um vestido que havia comprado dias antes. "A senhora me garantiu que não marcava as gordurinhas", acusou ela, jogando a peça sobre o balcão. Olhe este desastre. Em outro momento da minha vida, eu teria lidado com a situação com calma e profissionalismo. Mas naquele dia, após uma noite sem dormir, pensando em contas atrasadas, com os pés latejando de dor e o coração pesado de preocupações, simplesmente desabei em lágrimas silenciosas diante da cliente atônita. Fui chamada à sala da gerência no final do expediente, certa de que seria demitida. "Acontece com todos nós", disse Amanda, a gerente, surpreendendo-me com sua compreensão. "Mas não pode acontecer de novo, Teresa. Os clientes não compram nossos problemas pessoais junto com as roupas." Saí da loja naquele dia com uma resolução firme. Não podia me dar ao luxo de desmoronar novamente. Não em público, não no trabalho, não onde pudesse custar o ganha-pão dos meus filhos. Março trouxe consigo novas complicações. Lucas começou a faltar às aulas, algo que descobri apenas quando a escola ligou, questionando suas ausências. "Onde você tem estado, filho?" perguntei, sentada na beirada de sua cama naquela noite, observando seu rosto adolescente fechado em uma expressão impenetrável. "Por aí", respondeu evasivamente. "Não aguento aquela escola. Os moleques me chamam de playboy caído, zombam do meu sotaque, das minhas roupas." Meu coração se apertou.
Enquanto eu lutava para manter nossa sobrevivência básica, havia negligenciado os aspectos emocionais da transição abrupta na vida dos meus filhos. Lucas, olhe para mim, pedi, segurando seu queixo com delicadeza. Sei que está sendo difícil, para todos nós, mas fugir da escola não é a solução. Precisamos enfrentar os desafios, não evitá-los. Seus olhos finalmente encontraram os meus, marejados. Como você consegue, mãe? Como consegue acordar todo dia e seguir em frente depois do que ele fez com a gente? A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar a um adolescente que seguir em frente não era uma escolha, mas uma necessidade? Que cada manhã eu lutava contra o desejo de me entregar ao desespero apenas porque 3 pares de olhos dependiam de mim para ter alguma segurança nesse mundo que havia desmoronado? Um passo de cada vez, filho, respondi finalmente. Um dia de cada vez. E pensando em vocês. Sempre em vocês. Aquela conversa noturna com Lucas me fez perceber que precisava fazer mais do que simplesmente sobreviver. Precisava encontrar um caminho para reconstruir nossa família, para dar aos meus filhos não apenas o básico material, mas também a segurança emocional que haviam perdido quando o pai desapareceu para formar outra família. Na manhã seguinte, tomei a primeira decisão realmente proativa desde a separação. Inscrevi-me em um curso técnico noturno de secretariado no Senac. Seria um sacrifício adicional. Estudar depois de um dia inteiro de trabalho, deixar as crianças com minha mãe por ainda mais horas. Mas era um investimento no nosso futuro. O curso técnico de secretariado começou em abril, e com ele vieram desafios que não havia previsto. Nas noites de terça e quinta, após um dia inteiro na loja, corria para o Senac, muitas vezes sem tempo para jantar adequadamente, levando apenas um sanduíche apressado para comer no ônibus. As primeiras aulas foram um choque cultural. Aos 53 anos, eu era facilmente a aluna mais velha da turma. Os olhares curiosos e às vezes condescendentes dos colegas mais jovens pesavam sobre meus ombros. A tecnologia, em particular, representava um obstáculo quase intransponível. Senhora Teresa, disse o professor de informática após minha terceira tentativa frustrada de completar um exercício básico no Excel, talvez seja melhor a senhora praticar um pouco mais em casa, antes da próxima aula. A vergonha queimou meu rosto. Em casa, não tínhamos computador. O laptop que usávamos antes pertencia a Antônio e foi levado por ele. As práticas extras que conseguia fazer eram na biblioteca pública, em horários roubados entre o trabalho e as responsabilidades domésticas. Em casa, a situação também era desafiadora. Valentina começou a apresentar sinais de ansiedade, roía as unhas até sangrar, tinha pesadelos frequentes e seu desempenho escolar, antes exemplar, despencou alarmantemente. Ela precisa de acompanhamento psicológico, recomendou a orientadora educacional após uma reunião na escola. É comum em casos de separação traumática. Mais uma despesa que não podíamos arcar. Depois de pesquisar desesperadamente por opções acessíveis, consegui uma vaga em um programa de atendimento psicológico gratuito oferecido por uma universidade local, com lista de espera de 3 meses. A primeira prova do curso técnico foi um desastre completo. Estudei o máximo que pude, sacrificando horas de sono já escassas, mas o resultado foi humilhante, 3,5 em 10. Insuficiente, dizia o carimbo vermelho no topo da folha de avaliação. Naquela noite, sentada no banco do ponto de ônibus após a aula, permiti-me chorar silenciosamente. Estava falhando em todas as frentes, como mãe, como estudante, como provedora. A tentativa de reconstrução parecia um castelo de cartas, desmoronando ao menor sopro. O celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem de Lucas. Mãe, o Miguel está com febre, vó está preocupada. O pânico imediato substituiu o autocompadecimento. Corri para o primeiro ônibus disponível, rezando durante todo o trajeto.
No hospital público do bairro, esperamos 4 horas para sermos atendidos. Miguel ardendo em febre em meus braços, suas bochechas vermelhas contrastando com a palidez do restante de seu rostinho. Infecção de ouvido, diagnosticou finalmente o médico exausto após um exame rápido, bastante comum em crianças pequenas. Vou prescrever antibióticos. Olhei para a receita com apreensão. Mais uma despesa imprevista. Ao sair do hospital, já na madrugada, com Miguel finalmente dormindo em meus braços após a primeira dose do medicamento, encontrei Lucas e Valentina esperando pacientemente na sala de espera, ambos com olheiras profundas. Vocês deveriam estar dormindo, repreendi suavemente. Amanhã tem aula. Queríamos ajudar, respondeu Valentina, sua voz pequena na quietude da madrugada. Foi um momento de clareza dolorosa. Meus filhos estavam crescendo rápido demais, forçados a amadurecer pela situação em que nos encontrávamos, sentindo o peso de responsabilidades que não deveriam ser deles. Na farmácia 24 horas, enquanto esperava os antibióticos serem separados, fiz as contas mentalmente. O medicamento consumiria o dinheiro que havia separado para a condução da semana. Significava que teria que caminhar para o trabalho pelos próximos dias, 1 hora a pé, cada trajeto. Vai dar tudo certo, mãe, disse Lucas de repente, como se lesse meus pensamentos. Naquele momento, percebi que não estava apenas lutando por mim, mas também ensinando a eles, sem querer, uma lição sobre resiliência. Uma lição que preferia que nunca precisassem aprender tão cedo. Maio chegou com uma notícia inesperada. Amanda, a gerente da loja, chamou-me para uma conversa reservada no final do expediente. Teresa, notei seu esforço nos últimos meses, disse ela, surpreendentemente gentil. Sei que está passando por um momento difícil, por isso quero oferecer uma oportunidade. Estamos precisando de alguém para a função de assistente administrativa no escritório da loja. O salário é 20% maior e você não precisaria ficar em pé o dia todo. A proposta parecia enviada pelo céu, mas havia um problema. Precisaria ter conhecimentos básicos de Excel e sistema de gestão, continuou ela. Sei que está fazendo um curso técnico. Acha que conseguiria aprender o necessário em 2 semanas? Meu coração acelerou. Justamente o Excel, meu maior fracasso no curso até então. 2 semanas para dominar o que não havia conseguido em 2 meses. A voz da insegurança gritava dentro de mim para recusar, para não me expor ao fracasso certo. Mas o pensamento dos meus filhos, de Miguel com suas infecções de ouvido recorrentes, de Valentina precisando de terapia, de Lucas tentando esconder os buracos nas solas de seus tênis, me deu coragem. Sim, respondi com uma convicção que estava longe de sentir. Posso aprender. As 2 semanas seguintes foram uma maratona de aprendizado desesperado. Após descobrir que uma vizinha, Dona Jurema, tinha um computador antigo que seu filho havia deixado quando se mudou para o exterior, negociei aulas de reforço para seu neto de 9 anos em troca de poder usar o equipamento por algumas horas diárias. Todas as noites, após colocar as crianças para dormir, atravessava o quarteirão até a casa de Dona Jurema e mergulhava no mundo das planilhas eletrônicas, funções e fórmulas. Meus olhos ardiam, minhas costas doíam, mas continuava, repetindo exercícios básicos inúmeras vezes até que fizessem algum sentido. No curso técnico, engoli o orgulho e pedi ajuda ao professor. Preciso aprender isso em 2 semanas ou perderei uma oportunidade importante, confessei, sentindo o rosto queimar de vergonha. Para minha surpresa, ele não apenas entendeu como se ofereceu para me dar aulas extras nos intervalos. Um jovem de 20 e poucos anos ensinando pacientemente a uma mulher de meia-idade os mistérios do PROC-V e das tabelas dinâmicas. No dia da prova prática para a nova função, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Amanda observava atentamente enquanto eu tentava completar as tarefas designadas no sistema da loja. Respire fundo, Teresa, disse ela, notando meu nervosismo. Não precisa ser perfeito, só mostre que pode aprender.
Completei o teste com vários erros, mas também com algumas soluções criativas para problemas que surgiram. Saí da sala sem nenhuma expectativa, apenas aliviada por ter tentado. 2 dias depois, Amanda me chamou novamente à sua sala. Não foi um teste perfeito, começou ela, e meu coração afundou. Mas vi algo importante, sua determinação. A vaga é sua, se ainda a quiser. Aquela promoção, embora modesta, representou uma virada importante. O aumento salarial não resolveu todos os nossos problemas financeiros, mas aliviou a pressão constante. Mais importante ainda foi o impacto em minha autoconfiança. Mãe, você está diferente, observou Valentina enquanto jantávamos uma macarronada simples para comemorar minha promoção. Está sorrindo mais. Lucas, que havia se tornado cada vez mais fechado nos últimos meses, surpreendeu-me ao servir um refrigerante que havia comprado com seu próprio dinheiro, fruto de pequenos bicos que descobri que estava fazendo entregando panfletos nos finais de semana. As suas conquistas, brindou ele, naquele tom meio homem, meio menino, que os adolescentes têm quando tentam parecer maduros. Aquele momento simples, ao redor da mesa de fórmica desgastada na cozinha apertada de minha mãe, me fez perceber. Estávamos lentamente cicatrizando. Não como eu havia imaginado, não como a família perfeita que acreditei ter, mas como algo novo, algo diferente, algo nosso. O inverno chegou com uma intensidade incomum naquele ano em São Paulo, e com ele, novas complicações. A casa de minha mãe, com suas paredes finas e janelas mal vedadas, deixava entrar o vento gelado que fazia Miguel tossir durante as noites. As contas de luz aumentaram com o uso constante do aquecedor velho que compramos em um brechó, colocando ainda mais pressão sobre nosso orçamento, já esticado ao máximo. Em uma manhã particularmente fria de julho, quando me preparava para sair para o trabalho, recebi uma ligação que fez meu sangue gelar mais que o vento cortante lá fora. Senhora Teresa, aqui é da escola do Lucas. Houve um incidente. Precisamos que venha imediatamente. Cheguei à escola com o coração na garganta, imaginando todos os tipos de catástrofes. A diretora me esperava com uma expressão grave que só intensificou meu pavor. Lucas se envolveu em uma briga, explicou ela. Um colega fez comentários sobre a situação familiar de vocês, insinuando que seu ex-marido os abandonou por vocês não serem suficientes. A raiva subiu pelo meu rosto como uma onda quente. E o que aconteceu com esse colega? Lucas quebrou o nariz dele, respondeu a diretora com um suspiro. Estamos considerando uma suspensão de 3 dias. Normalmente seria expulsão, mas dados os bons antecedentes de Lucas e as circunstâncias provocativas. Encontrei meu filho sentado do lado de fora da sala da diretora, os nós dos dedos feridos, o olhar fixo no chão. Não disse nada. Apenas sentei ao seu lado e coloquei minha mão sobre a dele. Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio. Não me arrependo, sussurrou finalmente. Eu sei, respondi. Mas violência nunca é a resposta, Lucas. E qual é a resposta então, mãe? Perguntou, erguendo o rosto pela primeira vez, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Ficar quieto enquanto ele disse que papai nos deixou porque éramos um peso morto, que ele encontrou uma família melhor. Aquelas palavras cortaram fundo. Porque, em meus momentos mais sombrios, eu mesma havia me perguntado se não era exatamente isso que tinha acontecido. Naquela noite, após uma conversa longa com Lucas sobre maneiras melhores de lidar com a raiva, recebi outra ligação que mudaria tudo. Era Antônio. Teresa, precisamos conversar sobre as crianças, disse ele, sua voz distante como a de um estranho. Estou voltando para São Paulo na próxima semana e quero vê-las. 9 meses sem uma visita, sem uma chamada de vídeo, apenas transferências bancárias impessoais com o valor mínimo determinado pelo advogado. E agora, de repente, queria entrar de volta na vida dos filhos.
O que mudou, Antônio? Perguntei, tentando manter a voz estável. Um silêncio longo antes de sua resposta. Marta está grávida. Vamos nos casar. Achei que as crianças precisam saber. O mundo pareceu parar por um momento. Uma nova família. Um novo bebê. Enquanto seus outros filhos lutavam para sobreviver às consequências de suas escolhas egoístas. Você não pode simplesmente aparecer e desaparecer da vida deles quando for conveniente para você, respondi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Sou o pai deles, Teresa. Tenho direitos legais. E responsabilidades que você ignorou por quase um ano, retruquei. Quando desliguei o telefone, percebi que minhas mãos não tremiam mais ao confrontá-lo. O medo havia sido substituído por algo mais potente. A determinação feroz de uma mãe protegendo seus filhos. O que Antônio não sabia, o que eu mesma estava apenas começando a entender, era que eu não era mais a mesma mulher que ele havia deixado naquele Réveillon. A verdadeira batalha estava apenas começando. A semana que se seguiu à ligação de Antônio foi uma montanha-russa emocional. Dividida entre proteger meus filhos e reconhecer seu direito de ver o pai, consultei uma advogada da assistência jurídica gratuita da Faculdade de Direito. Sentada em uma saleta simples, expliquei minha situação à doutora Renata, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos perspicazes. Legalmente ele tem direito a visitas, explicou ela, enquanto fazia anotações. Mas o abandono por 9 meses pode ser considerado pelo juiz se decidirmos entrar com uma ação de regulamentação de visitas. Não tenho dinheiro para processos judiciais, confessei. Podemos ajudá-la com isso, respondeu ela gentilmente. Mas antes de partirmos para medidas legais, sugiro uma conversa. Um encontro em terreno neutro, talvez com a presença de um mediador. Na noite anterior ao encontro marcado, sentei com meus 3 filhos na pequena sala da casa de minha mãe. Miguel, agora com quase 2 anos, brincava alheio à tensão no ar. Mas Lucas e Valentina esperavam com expressões ansiosas que eu explicasse por que os havia reunido. Seu pai quer vê-los amanhã, comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Valentina imediatamente se animou, seus olhos brilhando de esperança, enquanto Lucas endurecia a expressão, cruzando os braços em uma postura defensiva. Ele também tem novidades para compartilhar, continuei. Mas quero que vocês saibam que não precisam ir se não quiserem. A escolha é de vocês. Que novidades? Perguntou Lucas, sua voz carregada de suspeita. Hesitei. Como explicar a uma criança que seu pai estava formando uma nova família enquanto mal participava da vida deles? Ele vai se casar, respondi finalmente. E eles estão esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina foi a primeira a quebrá-lo, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Ele vai ter outro filho? Vai substituir a gente? Lucas levantou-se abruptamente e saiu da sala sem dizer uma palavra. Ouvi a porta do quarto bater segundos depois. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Confortei Valentina até que ela adormecesse exausta de tanto chorar. Tentei falar com Lucas através da porta trancada, mas recebi apenas silêncio em resposta. Na manhã do encontro, Lucas surpreendeu-me aparecendo na cozinha já vestido. Vou ver ele, anunciou com determinação no olhar. Mas não porque quero, porque preciso dizer algumas coisas na cara dele. O local escolhido para o encontro foi uma praça pública próxima à nossa casa, neutral, seguro, com testemunhas ao redor. Cheguei com as crianças 15 minutos antes do horário combinado, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Está tudo bem, mãe? Perguntou Valentina, segurando minha mão que tremia levemente. Está, querida, menti, forçando um sorriso que não senti. Então, o vi chegando pelo outro lado da praça. 9 meses haviam transformado Antônio. Parecia mais jovem, mais leve, usando roupas casuais que nunca usava quando estávamos juntos. Ao seu lado, uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos longos e lisos,
uma barriga de gravidez incipiente e perceptível sob o vestido florido. Marta, a mulher por quem fui trocada, a futura mãe do filho de meu marido. Vê-la ali, caminhando ao lado dele como se tivesse todo o direito do mundo, fez meu estômago revirar. Ele trouxe ela? Sussurrou Lucas ao meu lado, a indignação palpável em sua voz. Antes que pudesse responder, Antônio e Marta chegaram até nós, parando a alguns passos de distância. O momento que havia temido por meses finalmente chegara. Oi, crianças, disse Antônio com um sorriso hesitante. Senti muito a falta de vocês. Valentina correu para abraçá-lo, enquanto Lucas permanecia imóvel ao meu lado, os punhos cerrados. Miguel, nos meus braços, escondeu o rosto no meu pescoço, não reconhecendo o homem à sua frente. Miguel, olhe, é o papai. Tentei, gentilmente virando seu rostinho. Ele apenas se agarrou mais forte a mim, choramingando. Ele cresceu tanto, comentou Antônio, a mágoa evidente em seus olhos quando o filho não o reconheceu. 9 meses é muito tempo na vida de uma criança pequena, respondi, incapaz de esconder a acidez na minha voz. Um silêncio desconfortável se instalou, quebrado por Marta dando um passo à frente, sua mão estendida em minha direção. Olá, sou Marta. É um prazer finalmente conhecê-la, Teresa. Olhei para aquela mão estendida e, por um momento, todos os meses de raiva, dor e humilhação convergiram em um único ponto de clareza cristalina. Esta mulher não era minha inimiga. Ela era apenas outra peça no jogo de Antônio, assim como eu havia sido. Não, não é um prazer, respondi calmamente, ignorando sua mão. Nenhuma mulher fica feliz em conhecer a pessoa com quem seu marido a traiu por 17 anos. O rosto dela empalideceu. Eu não sabia que seriam 17 anos quando começamos. Ele me disse que... Marta, por favor, interrompeu Antônio, claramente desconfortável. Não é o momento. E quando seria o momento, pai? A voz de Lucas cortou o ar como uma navalha. Quando seria o momento de contar a ela que você tinha outra família? Ou de contar a nós que tinha outra mulher? Ou a ela que agora está tendo outro filho? Lucas, eu entendo que esteja com raiva, mas... Você não entende nada, explodiu Lucas, sua voz se elevando tanto que algumas pessoas próximas olharam em nossa direção. Você tem ideia do que fizemos nos últimos 9 meses? Mamãe trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Eu faço bicos nos finais de semana, entregando panfletos para ajudar com as contas. Valentina chora todas as noites achando que fez algo de errado para você ir embora. E Miguel nem se lembra quem você é. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto do meu filho mais velho. Anos de raiva reprimida, finalmente encontrando escape. Filho, eu... Antônio tentou se aproximar, mas Lucas deu um passo para trás. Não me chame de filho. Um pai não abandona os filhos pela metade. Foi como se um raio cortasse o céu entre nós. Antônio parecia fisicamente atingido pelas palavras de Lucas. Valentina soluçava agarrada à perna do pai, enquanto Marta parecia querer desaparecer. Lucas está certo, disse eu, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Você nos abandonou, Antônio. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você escolheu uma vida dupla por quase 2 décadas, e quando foi descoberto, escolheu a que parecia mais conveniente. Não foi assim, Teresa, ele tentou argumentar. Foi complicado, eu me vi dividido entre o dever e o desejo, completei. Entre a família que construiu por obrigação e a que construiu por escolha? Não importa mais. O que importa são essas crianças e o que você fará a partir de agora. Algo mudou no ar naquele momento. Era como se as mentiras que haviam pairado entre nós finalmente se dissolvessem, deixando apenas a verdade crua. Uma verdade dolorosa, mas libertadora. O que você quer, Teresa? Perguntou Antônio finalmente, sua voz baixa, derrotada.
Quero que você seja um pai de verdade para seus filhos. Todos eles, respondi, olhando significativamente para a barriga de Marta. Não pelos próximos meses, não quando for conveniente. Para sempre. O encontro terminou com uma promessa de Antônio. Ele estaria presente na vida dos filhos dali em diante. Uma promessa que, naquele momento, soou tão frágil quanto todas as outras que ele havia feito e quebrado ao longo dos anos. No caminho de volta para casa, Lucas caminhava alguns passos à frente, ainda visivelmente abalado. Valentina segurava minha mão com força, enquanto Miguel, exausto pela intensidade do momento, dormia pesadamente em meu outro braço. Você acha que ele vai cumprir o que prometeu desta vez, mãe? Perguntou Valentina, sua voz pequena e incerta. A pergunta me pegou desprevenida. Durante anos, havia mentido para proteger meus filhos. Pequenas mentiras piedosas sobre onde estava o pai nas noites em que ele estava com a outra família, sobre por que ele perdia aniversários e apresentações escolares. Mas agora, enfrentando aqueles olhos que confiavam em mim, decidi que a verdade, mesmo dolorosa, era o único caminho. Não sei, querida, respondi honestamente. Espero que sim, pelo bem de vocês. Mas não posso prometer isso. Seu rosto se contraiu em uma expressão de maturidade precoce que partiu meu coração. Tudo bem, nós temos você e você nunca nos abandona. Aquelas palavras simples, ditas com tanta convicção, foram como um bálsamo para as feridas que carregava há meses. Sim, eles tinham a mim, e eu faria qualquer coisa por eles. Os dias que se seguiram ao confronto trouxeram mudanças sutis, porém significativas. Antônio começou a ligar regularmente, marcando horários para ver as crianças. Para minha surpresa e alívio, ele veio sozinho dessas vezes, sem Marta. Pequenos passos em direção a uma nova normalidade. No trabalho, Amanda notou minha mudança de postura. Você está diferente hoje, comentou enquanto revisávamos o inventário. Mas leve de alguma forma. Sorri, percebendo que era verdade. Um peso havia sido levantado dos meus ombros. Não completamente, mas o suficiente para me permitir respirar um pouco mais facilmente. Acho que finalmente entendi algo importante, expliquei. Durante todo esse tempo, venho me definindo pela traição de Antônio. Como se o fato de ele ter escolhido outra mulher significasse que eu era insuficiente de alguma forma. E não é assim que você se sente mais? Perguntou ela, genuinamente interessada. Não, respondi com uma certeza que me surpreendeu. Entendi que a escolha dele diz mais sobre ele do que sobre mim, que eu não preciso da validação dele, ou de qualquer homem, para saber meu valor. Na semana seguinte, recebi uma notificação que inicialmente me encheu de pavor. Antônio havia entrado com um pedido formal de revisão da pensão alimentícia. Corri para o escritório da doutora Renata, esperando o pior, que ele quisesse reduzir o valor, alegando as despesas com o novo bebê que estava a caminho. Para minha absoluta surpresa, era o contrário. Ele está propondo aumentar o valor em 50%, explicou a advogada, apontando para os números no documento. E se comprometendo a cobrir integralmente as despesas médicas e educacionais das crianças, incluindo terapia para Valentina e aulas de reforço para Lucas. Fiquei momentaneamente sem palavras, incapaz de processar o que aquilo significava. Por que agora? Perguntei finalmente. Depois de 9 meses pagando o mínimo possível, por que essa mudança de coração? Doutora Renata sorriu suavemente. Talvez não tenha sido uma mudança de coração. Talvez ele precisasse ouvir verdades que ninguém tinha coragem de dizer a ele. Saí daquele escritório com a estranha sensação de que um ciclo estava se fechando. Não da maneira que eu esperava. Não com um final feliz de contos de fadas, mas com algo igualmente valioso: dignidade. Hoje, 2 anos após aquele réveillon que dividiu minha vida em antes e depois, sento-me no pequeno apartamento que consegui alugar há 6 meses. É modesto,
2 quartos pequenos, uma sala-cozinha conjugada, um banheiro apertado, mas é nosso. É o primeiro lugar que posso chamar verdadeiramente de meu, talvez em toda a minha vida adulta. Miguel, agora com 3 anos e meio, está na fase dos porquês. Por que o céu é azul? Por que temos que escovar os dentes? Por que papai mora em outra casa? Esta última pergunta sempre me faz pausar, buscando palavras que uma criança possa entender sem carregar o peso da verdade completa. Valorizo estas manhãs tranquilas, quando acordo antes das crianças e tenho alguns momentos só para mim. Sentada na pequena varanda com uma xícara de café, observo a cidade acordando enquanto faço um balanço silencioso do caminho percorrido. O curso técnico de secretariado me abriu portas que jamais imaginei. 6 meses após a conclusão, recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa maior, como assistente executiva. O salário quase dobrou, permitindo finalmente a mudança para este apartamento e aliviando a pressão constante sobre minha mãe, que agora nos visita aos finais de semana em vez de nos abrigar. Lucas está no último ano do ensino médio, preparando-se para os vestibulares. Aquele menino revoltado, aos poucos, deu lugar a um jovem mais sereno, que recentemente me surpreendeu com sua escolha de carreira. Quer estudar direito para defender pessoas que precisam de ajuda como nós precisamos, explicou ele. Valentina floresceu na terapia que Antônio finalmente concordou em pagar. Suas unhas já não são roídas, seus pesadelos se tornaram raros. Seu talento para desenho, descoberto como forma de expressão durante as sessões terapêuticas, agora enche as paredes do nosso apartamento com cores e formas que revelam uma sensibilidade que ela havia guardado dentro de si nos momentos mais difíceis. Quanto a Antônio, nossa relação encontrou um equilíbrio improvável. Não somos amigos, as feridas são profundas demais para isso, mas desenvolvemos um respeito mútuo focado no bem-estar das crianças. Ele cumpriu sua promessa de ser mais presente, embora eu suspeite que foi o confronto com Lucas, mais que qualquer outra coisa, que o fez enxergar o dano que havia causado. Seu novo filho, Pablo, nasceu há 1 ano. As crianças o conheceram e, para minha surpresa, principalmente Lucas, conseguiu separar seus sentimentos pelo pai da inocência do meio-irmão. Ele não tem culpa das escolhas do pai, disse meu filho mais velho, demonstrando uma maturidade que me encheu de orgulho. Marta e eu nunca desenvolvemos uma amizade. Nem esperava que isso acontecesse. Mas nas poucas vezes em que nos encontramos durante a transição das crianças, há um aceno educado, um reconhecimento silencioso de que ambas estamos apenas tentando navegar em águas complicadas. O que mais me surpreende, olhando para trás, é como a dor pode ser transformadora. A traição de Antônio destruiu a vida que eu conhecia, mas das cinzas emergiu uma versão de mim que nunca soube que existia. Forte, capaz, resiliente. Uma mulher que não se define pelo abandono, mas pela superação. Se pudesse voltar no tempo e impedir aquele réveillon de acontecer, evitar a descoberta e continuar na ignorância da minha vida de antes, eu o faria? Esta pergunta me assombrou por muitos meses. Hoje, mirando o nascer do sol sobre os prédios da cidade, segurando minha xícara de café no apartamento que conquistei com meu próprio esforço, a resposta me surpreende. Não, não mudaria nada. Há uma frase que minha avó costumava dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Durante muito tempo, não consegui ver que tipo de escrita divina poderia justificar a destruição do meu casamento, a dor dos meus filhos, a humilhação de descobrir que por 17 anos vivi uma mentira. Mas hoje entendo que algumas verdades só podem ser reveladas através da dor, que algumas fortalezas só se constroem depois que tudo foi demolido até os alicerces. Na semana passada, recebi um convite inesperado da empresa. Uma promoção para coordenar o departamento administrativo, com um salário que jamais sonhei ser possível para mim. Teresa Almeida, a mulher que por décadas se definiu apenas como esposa e mãe.
A mulher que, aos 53 anos, achava que era tarde demais para recomeçar. Quando contei a novidade para as crianças durante o jantar, Lucas ergueu seu copo de suco em um brinde. A mãe mais forte do mundo. Valentina e até mesmo o pequeno Miguel seguiram o gesto, criando uma cena que guardarei para sempre no coração. Mais tarde naquela noite, encontrei sobre meu travesseiro um desenho feito por Valentina. Uma mulher segurando 3 estrelas nas mãos, com os dizeres: "Você nos ensinou a brilhar." Foi quando percebi que a maior lição que aprendi nestes 2 anos não foi sobre dor ou traição, mas sobre a capacidade humana de reinvenção. Sobre como podemos, a qualquer momento da vida, descobrir facetas de nós mesmos que nem sabíamos existir.